Olá, pessoal. Eu sou Emanuele Souza, sou bióloga, mestre em Biologia Animal e analista de projetos do CEPAM, o Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, e serei uma das instrutoras de vocês, mais uma vez, no curso online de Restauração Ecológica para a Caatinga. O curso está sendo promovido pelo Núcleo de Formação em Ciência e Tecnologia Ambiental do Nordeste, que é o braço de formação do CEPAM, e está inserido no projeto de recuperação de áreas degradadas na Chapada do Araripe. Esse projeto tem o apoio do Projeto Chefe Terrestre e do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o FUNBio, entre outros parceiros. Então, hoje iniciamos o último módulo do curso, que é focado no planejamento de ações de restauração ecológica. Então, esse é a primeira aula desse módulo. Teremos mais uma aula de planejamento e, por fim, a apresentação do exercício final, que será realizado por vocês para debatermos na última sessão de debates semanais do curso. Então, vamos ao tema da aula, né, que é esse planejamento, destacando principalmente a importância do planejamento. Por que a gente precisa planejar ações de restauração? Bem, como tudo na vida, né, o planejamento é muito importante para que a gente não tenha surpresas que possam atrapalhar o alcance do nosso objetivo. Então, para a restauração ecológica não vai ser diferente. No caso do planejamento da restauração, a gente vai prever necessidades, as técnicas, o cronograma, entre outras coisas. E o principal fruto do planejamento é o PERF, né, que a gente chama de PERF, que é o Projeto Executivo de Restauração Florestal, que é um documento que vai trazer essas principais informações sobre como vai ser essa atividade de restauração. No PERF vai ter um detalhamento das condições do terreno que a gente quer restaurar, os insumos necessários, as metodologias, as técnicas, os custos e o cronograma para a execução dessas ações. Então, o PERF, queria destacar para vocês que ele não precisa ser um documento de milhões de páginas super complexo. Ele precisa ser objetivo e claro, né, nas descrições que ele vai trazer. Então, para início, ele precisa conter principalmente, né, alguns pontos, e eu trago eles aqui. O primeiro deles é a classificação de meio físico sobre os pontos relevantes para a atividade. Então, o que é a classificação de meio físico? A gente tem que descrever como é esse meio em que a área está inserida, quais são as características climáticas, de solo, de relevo, tudo que vai ter relevância para a nossa atividade de restauração. Então, eu trouxe aqui um exemplo, que é um dos resultados também do nosso projeto de recuperação de áreas degradadas para a Chapada do Araripe, que é o mapa da APA Chapada do Araripe, destacando as condições climáticas. Então, aqui nas cores diferentes são os diferentes tipos de clima que ocorrem na região, né, que vão ter uma variação. Então, dependendo da área onde a gente vai estar restaurando, a gente precisa entender como é que é o clima, porque vai influenciar, inclusive, nas estações seca e chuvosa, que vão ter influência nas ações que se a gente fizer de plantio. Um outro exemplo é um mapa de relevo, nesse caso é um mapa das inclinações, né, que a gente vai ter aqui na região da APA. Então, quanto mais puxado do amarelo para o vermelho, maior a inclinação do relevo, onde a gente vai ter, por exemplo, as bordas da chapada estão bem marcadas aqui em amarelo, vão puxando para o laranja também, porque são as áreas mais íngremes, e aqui o meio, né, é justamente o platô, a área mais plana, quanto mais verdinho, mais plano. Então, isso também vai ter influência, por exemplo, na escolha do método e da mecanização do método, por exemplo, se a gente quiser usar um trator, usar roçadeira mecânica, tudo isso vai também ter influência, por exemplo, do relevo. Outra característica que a gente pode estar classificando com relação ao meio físico é o solo, né? Então, aqui a gente também tem um mapa de solos, tipos de solo da Chapada do Araripe, né? E aí, dependendo da área que a gente estiver restaurando, é importante a gente saber como é que se comporta, né? Como é que quais são as características do solo. Bem, esses são alguns dos exemplos que a gente teve no nosso projeto. Um outro ponto que também precisa estar, né, constar no PERF, é a composição florística e fitofisionômica da região, né? Qual é o tipo de vegetação que tem na região e quais são as espécies principalmente encontradas. Aqui, como exemplo, tem também uma lista de espécies, uma parte, né, da grande lista de espécies que levantamos.
para a área de proteção ambiental de Chapada do Araripe. Então, vocês podem ver até alguns que vocês devem conhecer aqui nas arecáceas, né? Na família das palmeiras, tem macaúba, carnaúba, buriti, catolé. Então, essas são espécies, são a lista de espécies para a gente poder também ter em mente que espécies que a gente pode utilizar, em que região também, que algumas ocorrem em algum tipo de vegetação, outras não. E as características dessa vegetação, né? Que na área, que como a gente tinha mostrado esse mapa em outras aulas anteriores, você vê que a cobertura de solo é bem variável, né, na região. Então, a gente vai ter áreas de formação florestal, áreas de formação savânica, e a gente tem a composição florística específica para cada uma dessas áreas. Como as fitofisionomias que ocorrem lá na APA Chapada do Araripe, né, que vão desde carrasco, cerrado, a mata úmida, várias coisas. Um terceiro ponto que precisa constar no PERF é o mapeamento e quantificação das áreas de restauração e definição das estratégias para cada área. Então, à medida que a gente tem as áreas para restaurar, a gente precisa mapeá-las, delimitá-las, e entender qual método, né, qual estratégia vai ser usada em cada uma dessas áreas. Aqui tem um exemplo também desse projeto, onde eu mostrei lá algumas aulas atrás as áreas degradadas que foram identificadas para toda a região da APA, e para cada uma daquelas áreas também foi colocado indicado qual é a estratégia de restauração que precisaria ser utilizada em cada uma delas. Então, dependendo das características da área, né, a gente vai ter diferentes estratégias de restauração para utilizar. Por exemplo, se a área era um tipo de uso de cultura anual perene, tinha histórico de fogo, não tinha histórico de degradação antiga, então a gente precisa isolar a área, retirar os fatores de degradação e assim por diante, dependendo de cada tipo de uso de solo. E aí, a partir disso, quando a gente já tem a área executiva delimitada, a gente tem que entender qual é a estratégia para cada área. Esse aqui também é um exemplo lá da região da Chapada. Nesse caso aqui é uma área no Crato, que a gente está fazendo intervenções de restauração. E aí a área está dividida em tipos de intervenção, porque ela tem características diferentes, né? Então, em áreas onde você tem mais invasão por gramíneas invasoras, a intervenção vai ser de plantio total, com a retirada total, rosto total dessas gramíneas. Em outras áreas onde você já tem uma regeneração natural ocorrendo, a ideia é utilizar a condução da regeneração natural, e assim por diante. Então, é muito importante que a gente faça esse mapeamento e utilize isso no PERF, né, no planejamento. Então, outro ponto que precisa ter no PERF é a apresentação de insumos mínimos, né? Insumos e equipamentos mínimos para utilização nessas atividades. Então, a gente precisa descrever o que vai ser necessário utilizar, né? A partir da técnica que a gente previu, é possível a gente conseguir mensurar o que a gente vai precisar. Se for uma área que precisa de um rosto da área total, será que a gente pode usar um trator? Será que a gente pode fazer um rosto mecanizado? Será que a gente vai precisar de sementes, se eu fazer semeadura? Será que a gente vai precisar de muda? Se for um SAF, quais são os insumos que a gente vai precisar? A gente vai precisar podar, vai precisar de equipamento, de serra, enfim. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, mudas, às vezes uma roçadeira, né? Uma roçadeira mecânica, ou um trator que às vezes a gente vai precisar para uma área. Então, isso tudo são insumos e equipamentos que a gente precisa mensurar, dependendo de onde a gente for fazer, e isso tem que constar no PERF para guiar essas ações. Uma outra atividade, uma outra caracterização que precisa estar lá também é o dimensionamento dos recursos humanos. Então, quem que vai ser a mão de obra? A gente vai utilizar a mão de obra como contrapartida, vai ser dos proprietários da área, a gente vai precisar contratar uma equipe, quantas pessoas, para fazer o quê, né? Quais são as etapas que a gente vai precisar de quantas pessoas em cada etapa. Então, aqui tem alguns exemplos, né, em áreas de semeadura, onde está sendo feito monitoramento, né, e outra aqui, um exemplo de uma área onde está sendo feito um roço químico, né, que eles usando equipamentos de proteção, né, para retirar essas espécies invasoras, essa gramínea invasora.
Então, outro item que não pode faltar são os custos para o planejamento, né? Os custos para a intervenção, na verdade. Então, para os custos, é preciso dimensionar tudo o que foi colocado como recursos humanos, insumos e equipamentos necessários, os custos de operação, de logística, relatoria, enfim. Então, aqui eu trouxe para vocês uma ilustração aqui de um estudo da, da TNC, um relatório da TNC de 2018, que vai estar no material complementar de vocês, para ficar acessível. Nesse estudo, eles fizeram uma pesquisa sobre os custos de implantação de restauração ecológica em nos diferentes biomas brasileiros. E aí, esses são os resultados para a Caatinga da distribuição dos custos por tipo de insumo ou atividade, né? Dentro do custeio total. Então, é importante lembrar que isso aqui é em porcentagem, não quer dizer que todas as ações têm o mesmo custo e a gente está distribuindo entre insumos diferentes, não. Aqui, do custo total, quanto por cento cada atividade é responsável. Então, a gente tem aqui, PT é o plantio total, isso aqui são resultados para o bioma Caatinga. Então, PT é o plantio total, CAF é sempre condições ambientais favoráveis e CAD condições ambientais desfavoráveis, que vão aumentar o custeio. Então, para todos os tipos de métodos, a gente vai ter sempre as condições favoráveis e as condições desfavoráveis na comparação. A gente tem condição da regeneração, a regeneração natural passiva, a regeneração, adensamento e enriquecimento, e adensamento e enriquecimento com sementes e com mudas. Então, a gente vai ver aqui que na Caatinga, no bioma Caatinga, baseado nos projetos que participaram da pesquisa, né, nas ações que já vinham sendo feitas, o custo, no plantio total, o custo, principalmente, o maior custo, mais de 50% do custo é dos insumos, né, e uma parte, quase metade também, é da fase de plantio e semeadura. Então, já em condições desfavoráveis, você vai ter também custos com controle de fatores de degradação, correção de solo, né, e também de controle de vegetação competidora, mas sempre os insumos são os que vão compor a maior parte desse custeio, né, vão ser o que vai ser gasto mais. Na condição da regeneração natural, em condições favoráveis, o principal custo, né, que vai ser de 100% é do controle da vegetação competidora, enquanto que em condições desfavoráveis vai ter também um controle de fatores de degradação ambiental, algumas coisas de insumos, e assim por diante, né, a gente vê que tem um exemplo para cada tipo de método que eles conseguiram levantar para Caatinga. Outro de regeneração natural, aqui você vai ver que a maior parte de controle de fatores de degradação ambiental e uma parte menor de insumos. Já para adensamento e enriquecimento, você vai ter muito mais gasto com insumos, né? Comparado, né, gente? Não comparando as técnicas, mas entre os itens do mesmo tipo de metodologia. Esse material aqui completo, né, como eu falei, vai estar no material de apoio de vocês podem dar uma olhada, que é bastante interessante, vai trazer vários dados para o bioma Caatinga e para os outros biomas também. Bem, um outro ponto que é essencial é o cronograma de execução e estratégia de monitoramento. No cronograma de execução, é importante colocar sempre, né, as atividades que estão previstas, né, e o período em que elas vão ocorrer, né, para a gente poder ter noção temporal do projeto, do planejamento. E aí, pensar, né, também já usar os dados que foram levantados ali, que já estão descritos no começo do PEF, com os dados bióticos, por exemplo, ou abióticos, desculpa, os fatores físicos, que vão influenciar também nesse cronograma. Por exemplo, a gente precisa saber quando é a estação chuvosa, se for ter plantio, a gente precisa fazer um plantio associado ao início, um pouco antes da estação chuvosa, para aproveitar essa irrigação natural, e outros fatores que a gente precisa sempre estar prevendo para poder localizar esse cronograma, né? Colocar ele num formato execuível. Então, também prever as ações de monitoramento, né? Que vão ser feitas ao longo do projeto, ao longo dessa restauração ecológica, para acompanhar o caminho que ela está tomando e prever possíveis manejos adaptativos,
Bem, esse é mais um dado daquele relatório que eu mencionei antes, da TNC, que vai trazer também para a Caatinga quais são as principais atividades, né, itens de custo, sejam para atividades ou insumos para as técnicas de restauração. Então, aqui, por técnica de restauração, a gente tem quando se usa, se é na fase inicial ou na fase de implantação, se é na fase de implantação, né, ou fase de manutenção, ou nas duas, e quais os itens que se usam mais em técnicas usadas na Caatinga. Eu não vou adentrar muito nessa tabela agora, até porque ela é bem extensa, mas eu peço que vocês deem uma olhada nela, para verificarem quais dessas técnicas usam quais insumos, quais ações e em que fase, porque isso vai ajudar muito no exercício que vocês vão fazer para o final do curso. Então, deem uma olhadinha lá e entendam melhor quais são os tipos de técnicas que são mais usados na Caatinga para cada tipo de metodologia. Nesse caso aqui, é um dimensionamento dos custos relacionados às atividades para cada uma das técnicas, né? Para plantio total, você vê aqui o custo, né, na Caatinga, em condições desfavoráveis, vai para mais de R$ 28.000 por hectare, já em condições favoráveis já fica um pouco mais barato. Condição da regeneração também por hectare, né, acaba sendo mais barato do que o plantio, como a gente já sabe, que é uma intervenção mais passiva, assim, mas com menos gasto de recursos, né? A regeneração natural, que é realmente uma intervenção passiva, na verdade, ela é bem mais barata. Já o adensamento e o enriquecimento já tem um custo maior, porque você precisa adquirir vários insumos, né? Então, a gente vai acompanhando por aqui, né, mais ou menos uma perspectiva do quanto se gasta em cada uma das técnicas no bioma Caatinga. Isso também está lá nesse documento, que é esse aqui, esse relatório da The Nature Conservancy, a TNC, que vai trazer essa perspectiva para várias técnicas baseado em projetos em execução no Brasil, né, nos diferentes biomas. Então, pessoal, isso é o que eu tinha para vocês hoje, né, para iniciar essa fala sobre planejamento. Espero que isso ajude também, tanto no exercício final de vocês, quanto nas discussões e nos planejamentos que vocês forem fazer para botar em prática esse conhecimento, né? Espero que todo mundo, no final, esteja aí recuperando, né, áreas degradadas, restaurando muitos ecossistemas. E aqui estão meus contatos, mais uma vez, e fico à disposição. Nos vemos nos debates semanais. Até lá!